Estamos a iniciar com esta conversa o ano 2026 e vamos começar precisamente o ano com uma espécie que é uma das que eu mais gosto, para ser sincero. E então temos aqui o Gonçalo para nos falar do peneireiro cinzento. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, bem-vindo de volta. Depois deste interregno em que estivemos a publicar os mais recentes webinários, retomamos hoje esta série de conversas. É a número 237 e aí vamos nós a caminho das 300. Olha, aproveito para te desejar bom ano e a todos os nossos ouvintes também, pelo menos aqueles que ouvirem agora esta conversa no início de janeiro, quando ela vai ser publicada. Para todos, então. Gonçalo, esta espécie é uma espécie, como eu disse, é uma das minhas espécies favoritas, é uma rapina que supostamente até tem aqui umas certas curiosidades por ser, se não me engano, a única que nós temos aqui do espécie Elanus, do género Elanus, não é verdade? Exatamente. É a única espécie do género Elanus que há não apenas em Portugal e na Europa, mas em todo o conjunto dos três continentes formado por Europa, Ásia e África. Porque há mais três espécies deste género, mas uma é exclusiva das Américas e as outras duas são exclusivas da Austrália. Portanto, das quatro espécies de elanos, nós temos apenas uma na Europa, que é o Elanus ceruleus, a que nós chamamos peneireiro cinzento. Europa, Ásia e África, pelos vistos, não é? Europa, Ásia e África, sim. Uhum. Mas são várias subespécies do jogo, não é? São, segundo o Birds of the World, são conhecidas quatro subespécies. Uma que é a subespécie nominal, que basicamente é a subespécie africana que depois também se espalhou pela Europa, e depois há três subespécies na Ásia, nomeadamente no sul da Ásia, que é onde ele ocorre, portanto, Índia, China, e depois também nas Filipinas, na Indonésia e na Nova Guiné. Mas essas três subespécies são asiáticas, e então há a subespécie nominal, que é a que nós temos cá. Ela não é considerada propriamente uma espécie migradora, mas aparece classificada como nómada. Sim, o pereira cinzento faz movimentos dispersivos. Isto acontece muito com certas espécies que nós consideramos residentes, mas ele tem alguma propensão para a dispersão e as espécies em que isso acontece facilmente acabam por colonizar novas áreas onde anteriormente não ocorriam, e foi isso também que se verificou na Península Ibérica, porque esta espécie, tanto quanto se sabe, é uma presença relativamente recente entre nós. Por exemplo, sabe-se que em Espanha houve casos de indivíduos anilhados no ninho, portanto, quando são anilhados no ninho, nós sabemos exatamente a origem deles, e houve casos de indivíduos que se deslocaram várias centenas de quilómetros, centenas mesmo. Por exemplo, houve um caso de um indivíduo que foi anilhado no ninho na zona de Badajoz, portanto, que fica ali perto de Elvas, né? E que foi anilhado como cria no ninho, e que foi 6 meses depois, portanto, ele foi anilhado na primavera, em abril, e depois, 6 meses depois, em novembro, estava em Burgos. Burgos é uma cidade do norte de Espanha, já quase a caminho de Bilbao, portanto, 380 quilómetros para nordeste, em 6 meses. Outro caso semelhante de um indivíduo anilhado no ninho em Cádiz. Cádiz fica mesmo no sul de Espanha, perto de Gibraltar, em maio de 2008, e que passado um ano foi encontrado também em Burgos. Neste caso a distância era de 660 quilómetros. Portanto, estes dois exemplos mostram que estas aves podem realmente, nomeadamente enquanto são muito jovens, fazer movimentos com alguma amplitude. E também vale a pena referir que há pelo menos 2 casos de aves anilhadas em Espanha que foram recuperadas em Portugal. Portanto, é residente, mas eu já referi isto em ocasiões anteriores, residente não é sinónimo de sedentário. Sedentário significa que não sai do mesmo sítio. Portanto, esse
é uma espécie, uma ave que permanece o ano todo na mesma zona. Residente é um termo que nós usamos mais para designar espécies e não necessariamente indivíduos. Nós dizemos que uma espécie é residente quando ela está presente na mesma região durante todo o ano. Agora, o facto da espécie estar presente todo o ano não quer dizer que sejam sempre os mesmos indivíduos e pode haver ali alguma rotação. E, portanto, ser residente é compatível com fazer movimentos dispersivos. O que ele não faz é migrações de longa distância. Isso pois, esses movimentos dispersivos que elas fazem, ainda com uma distância considerável, acabam por provavelmente contribuir para aquilo que se tem verificado com a espécie, que é uma expansão a nível europeu, não é? Sim, vale a pena referir que, como eu estava a dizer há pouco, pensa-se que a presença desta ave de rapina no nosso país e na Europa, de uma forma geral, é muitíssimo recente. E recente, estamos a falar que, assim, a nível como regular, tem menos de 100 anos. É certo que há registros do século XIX. Portanto, há registros pontuais do século XIX. Por exemplo, houve um ornitólogo inglês que era o Reverendo Smith, que publicou uns trabalhos na década de 1860 e ele refere um exemplar nas coleções ornitológicas do Museu Bocage que existia em Lisboa. E era o único exemplar conhecido no país nessa época. O rei Dom Carlos, que também foi um naturalista muito interessado, referia-se a esta espécie como sendo pouco comum. Portanto, isto sugere que já haveria registros. E outros autores do final do século XIX e do início do século XX, como o Paulino de Oliveira, o William Tite e o João Reis Júnior, também se referem a esta espécie como sendo pouco comum. E depois o Coverley, em meados da década de 40, ele reitera que a espécie é residente e menciona 2 casos de nidificação. Portanto, eu penso que o Coverley terá sido o primeiro a mencionar isso. Mas os dados eram assim um bocadinho escassos e então, na década de 1960, há um ornitólogo inglês de apelido England que resolve vir a Portugal tentar confirmar a reprodução do perereiro cinzento e conseguiu, em 1963. Portanto, apesar de já se fazer observação em Portugal há, enfim, 100 anos antes, a verdade é que só em 1963 é que a nidificação é confirmada em Portugal e em Espanha, inclusivamente, é alguns anos mais tarde. Foi só em 1973 na zona de Toledo. Portanto, e é mais ou menos a partir desta altura, do década de 50, 60, que o penareiro cinzento se começa a espalhar de forma mais visível na Península Ibérica. Antes disso, o que se conhecia era realmente registros isolados, iam aparecendo bichos aqui e acolá, sobretudo no sul, portanto, Alentejo, no caso de Portugal, Andaluzia e Extremadura, no caso de Espanha, mas havia poucos registros. E depois, a partir da década de 70, eles começam-se a expandir, quer para norte, quer para leste, ao longo da península, e mais recentemente, há alguns anos, chegaram à França e já se estão a reproduzir em França, numa região bastante extensa do sul e do sudoeste. Mas sim, é uma presença relativamente recente. Pensa-se, não há certezas, mas pensa-se, aliás, é lógico que assim seja, que o penareiro cinzento tenha colonizado a península a partir de África, do Norte de África, porque ele ocorre no Norte da África, ocorre também na África subsaariana e, portanto, dado que em África a espécie tem uma ampla distribuição e dado que esta expansão se deu aparentemente de sul para norte, faz todo o sentido que tenha vindo do Norte da África. É também isto que diz o Atlas europeu, o segundo Atlas, embora eles refiram que a espécie só terá colonizado a península a partir da década de 1960, eu penso que já poderia ter colonizado anteriormente, só que aparecia em números tão pequenos que enfim, não sei se teria uma população alguns estável. errantes que por aí apareciam, mas não necessariamente a ponto de tornar a população estável, não é? Exato, podia haver casos esporádicos de nidificação ou podia haver uma população diminuta. Repara que também esta ave
é uma ave que, por ocorrer durante muito tempo em densidades baixas e ainda por cima, o habitat onde ela ocorre é bastante extenso e ainda por cima tem hábitos crepusculares, é uma ave que acaba por se tornar pouco conspícua. Embora o bicho em si seja bonito e até tenha algum contraste de plumagem, mas ele tem uns hábitos que fazem com que seja difícil de detectar. E talvez seja por isso que eu, só ao fim de 2 anos de observação, é que vejo o primeiro. Portanto, havia poucos, eles são crepusculares, ocorriam em zonas remotas do interior por onde eu não ia muito, e portanto foi mesmo só no fim de 89 que eu acabo por dar com um quase completamente de surpresa. Em Portugal, parece-me que, se eu li bem, os sítios onde ele era mais comum, que seria pelo Alentejo, pelas planícies alentejanas, eventualmente a coisa está a levar ali, digamos, uma alteração em relação à distribuição atual. É o que parece, pelo menos o terceiro Atlas, sugere exatamente isso mesmo. Ou seja, numa primeira fase, e isto está documentado também no primeiro Atlas, numa primeira fase, o peneireiro cinzento era conhecido apenas do Alentejo e de algumas zonas do Ribatejo. Penso que pontualmente podia aparecer em algumas zonas da beira interior, depois começou-se a espalhar, e é para aí na década de 90, por volta do ano 2000 também, que ele começa a nidificar no Algarve e mais para cima, portanto, na beira alta e na beira litoral, porque eles depois começam-se a expandir para Aveiro. Mas, portanto, no tempo do primeiro Atlas era essencialmente Alentejo, Beira Baixa, Ribatejo e Extremadura. Quando chegamos ao segundo Atlas, começam a aparecer então na Beira Alta, os primeiros registros no Algarve também, e agora no terceiro Atlas o que se nota é, quando comparamos com o Atlas anterior, uma expansão para o Nordeste transmontano, portanto, presença já com vários registros nos distritos de Vila Real e Bragança, inclusive com confirmações, expansão na beira litoral, também com bastantes registros numa faixa costeira que vai desde Aveiro até Leiria, mais ou menos, enorme expansão no Algarve, agora estão presentes ao longo de praticamente toda a costa algarvia, diria eu desde Lagos ou mais a oeste até Vila Real de Santo António, e já nidificam em vários sítios, expansão também na região de Lisboa, portanto na Extremadura, mas por outro lado, aparentemente uma redução bastante significativa, pelo menos em termos de presença, quer no Ribatejo, quer no Alentejo, sobretudo no Alto Alentejo. O texto que acompanha o Atlas sugere que estas diminuições poderão estar ligadas à transformação de habitat no Alentejo para culturas, as chamadas culturas permanentes, que são aquelas que são mais lenhosas, como olivais, vinhas e amendoais. E, portanto, eventualmente esse tipo de habitat não será tão favorável para a espécie. Poderá haver aqui outros fatores em jogo, nós não sabemos, mas o que nós reparamos é, então, eles entram em Portugal, aliás, os dados históricos indicam que chegaram a Portugal antes de Espanha, começaram a nidificar em Portugal primeiro e depois é que se expandem para Espanha, para o centro e para o norte, e depois em Portugal vão se expandindo também para norte e para a costa, mas agora parecem estar a diminuir naquilo que foi historicamente a principal região de ocorrência da espécie. É claro que há aqui mais interrogações do que certezas, porque esta é uma ave que nunca foi objeto de um censo dirigido, e portanto aquilo que nós sabemos em termos quantitativos é um bocadinho incerto, se assim se pode dizer. De qualquer forma, é ponto assente que a ave se está a expandir, quer em Portugal, quer no resto da Europa, nomeadamente em Espanha e França. É preciso também dizer que eu não sei até que ponto é que estas diminuições poderão estar relacionadas com o esforço dirigido que foi feito, porque o trabalho de Atlas, propriamente dito, para ser completo, inclui obrigatoriamente duas componentes. Inclui uma componente que é as chamadas visitas sistemáticas, que são visitas cronometradas às quadrículas para detectar espécies e ter elementos quantitativos, para fazer depois o tratamento dos dados,
e depois as chamadas visitas casuais ou não sistemáticas, que são aquelas que se destinam a tentar detectar espécies que escaparam nas visitas sistemáticas. Ora, eu não sei até que ponto é que este terceiro Atlas teve visitas não sistemáticas suficientes para detectar esta espécie. Acresce aqui ainda um outro elemento que pode distorcer o tratamento dos dados. Eu sei que no segundo Atlas, embora o período de amostragem de registros fosse até 30 de junho, a equipa de projeto, quando já estava numa fase de processamento da informação, decidiu, não sei muito bem com base em que critérios, mas decidiu expurgar do mapa de distribuição todos os registros de peneireiro cinzento posteriores a 15 de junho. Supostamente porque nessa altura há movimentos dispersivos e eles poderiam aparecer em quadrículas em que não nidificavam. É um critério discutível, que eu acho que não será a melhor abordagem, mas eu também não sei se no terceiro Atlas foi seguido o idêntico critério. Se não foi seguido idêntico critério, então estamos a comparar situações que não serão diretamente comparáveis. Os textos não esclarecem, portanto, o texto não esclarece se foi feito esse tratamento ou não, mas eu só estou a fazer esta ressalva para dizer que estas comparações entre locais onde aparece e desaparece também estão ligados em parte à metodologia da amostragem, sobretudo no caso destas espécies que têm estes comportamentos esquivos e crepusculares e que podem facilmente passar despercebidos. Eu tenho ideia que esta espécie tem um período, digamos, de acasalamento relativamente largo, não é? Portanto, começa a reproduzir-se relativamente cedo e acaba relativamente tarde. Sim, sim, é verdade. Portanto, o peneireiro cinzento reproduz-se bastante cedo, como aliás acontece com muitas espécies residentes, que começam a fazer as paradas nupciais ainda em pleno inverno. E, Eu e já não há, sei e em há que sítio, registros. eu já não me recordo, eu li e não me recordo em que sítio da sua distribuição, que ainda é relativamente vasta, acho que num dos sítios basicamente considerava-se que eles poderiam reproduzir, se não me engano era na Índia, durante praticamente o ano inteiro, com exceção dos meses de abril e maio, ou uma coisa assim do género. É possível, mas atenção que a Índia, nomeadamente a parte centro e sul, onde eles são mais abundantes, já é uma zona com um clima praticamente tropical e, portanto, nas zonas tropicais, as estações do ano não são como nós as conhecemos aqui, que temos esta sucessão primavera, verão, outono e inverno. Nas zonas tropicais, basicamente, a temperatura é sempre mais quente e tu tens a estação seca e a estação das chuvas. E, portanto, dependendo das zonas do globo e dependendo das espécies, a época de reprodução é adaptada a esse regime de pluviosidade. Agora, no nosso caso, o que se sabe, eles reproduzem-se, como disse, relativamente cedo. Normalmente as posturas têm lugar em março ou em abril, às vezes mais tarde, mas há vários casos de posturas muito precoces e havendo registros de ninhos com ovos logo no início de fevereiro. Ora, se há ninhos com ovos no início de fevereiro, isto quer dizer que eles fazem as paradas nupciais em janeiro e já estão a construir um ninho nessa altura. Uhum. Em termos de taxonomia, nós, este nome Elanos levanta-me aqui uma certa curiosidade. O Ceruleu eu já sei que tem a ver com a cor. Explica-nos lá um bocadinho de onde é que vem este nome e já agora falar até mesmo em termos da evolução da taxonomia da espécie. Ora bem, a parte da cor, na verdade, está presente não é no nome Elanus, e sim no nome Ceruleus. Exatamente. Ceruleus, que significa cerúleo. Cerúleo é assim uma espécie de um azul muito claro, é assim um azul celeste, mas celeste claro, não é um azul carregado. E portanto, cerúleo faz uma referência a estes tons. Ele é mais cinzento do que azul, mas às vezes pode ter assim umas nuances que pode puxar para o azulado. O Elanus é um termo que vem do grego e que designa uma ave de rapina. Pensa-se que eventualmente a palavra poderá estar ligada, o significado a caçar, mas não se sabe muito bem. Mas sim, Elanus vem do grego. Agora, esta ave, quando foi descrita pela primeira vez,
há aqui algumas curiosidades. Ela foi descrita por um senhor chamado Desfontaines, era um naturalista, creio que francês, e que ele era mais virado para a botânica, e ele foi fazer trabalho no Norte de África. Portanto, exato, René Louis Desfontaines, era um botânico francês. Ele foi fazer trabalho ao Norte de África, nomeadamente à Argélia e à Tunísia, em 1789. Repara que esta data é muito anterior ao primeiro registro na Península Ibérica, que, como eu referi, é só em meados do século XIX. E, portanto, no século XVIII, provavelmente a espécie era completamente desconhecida na Europa, mas já ocorria no Norte de África, e quando o Desfontaines vai, então, à Argélia, ele encontra e descreve pela primeira vez o penareiro cinzento. Portanto, a localidade tipo é em Argel, que é a capital da Argélia. Mas ele descreveu este penareiro no género falco. Portanto, ele colocou como falco ceruleus. De facto, esta ave, à primeira vista, quer pelo tamanho, quer pelas asas relativamente pontiagudas, quer pelo seu hábito de peneirar, pode fazer lembrar um falcão. No entanto, ele está mais aparentado aos kites, aos milhafres, do que propriamente aos falcões. Aliás, há uma característica, desde logo, muito importante que o distingue dos falcões, que é o facto de construir ninho. Ou seja, o peneireiro cinzento constrói um ninho e é nele que deposita os seus ovos, ao contrário dos falcões que não constroem ninho. Mas Tanto também, quanto se sabe, eu nunca vi nenhum ninho de peneira cinzento, mas segundo consta, o ninho também é assim uma coisinha mais ou menos mal amanhada, não é? De uns pauzinhos e não sei quantos. sim, mas constrói. Os falcões não constroem, e os falcões aproveitam ninhos de outras aves ou nidificam diretamente em rochas ou em buracos ou até em caixas-ninho ou em floreiras, etc. Mas não constroem uma estrutura daquilo que nós tradicionalmente chamamos um ninho, assim como uma taça feita de galhos ou de outro material. Portanto, o peneiro cinzento constrói um ninho. Pode ser um bocado tosco, mas constrói. Normalmente é enfiado na copa do mar, por exemplo, numa azinheira, lá um bocadinho escondido entre a folhagem, é certo, mas é construído por eles. Eu estava aqui a ver a taxonomia e, de facto, o peneireiro cinzento pertence a uma subfamília, que é a subfamília, portanto, dentro da família dos Accipitrídeos, que é o que reúne a maioria das aves de rapina, exceto a águia pesqueira e os falcões. Há várias subfamílias e uma dessas subfamílias chama-se Elaniné. Elaniné. E esta Elaniné tem os 4 elanos e mais 2 espécies que não ocorrem em Portugal. Eu até estava a dizer que eles eram aparentados aos milhafres, porque eles depois passaram a levar o termo kite, mas eu até estou a ver, de acordo com as recentes revisões taxonómicas, os milhafres estão numa subfamília completamente diferente, que é a Butioninae, portanto estão mais perto até dos bútios do que Mas provavelmente dos elanos. este cinzento supostamente está assim mesmo na base, digamos assim, em termos genéticos, da definição daquilo que são os accipitrídeos. Sim, provavelmente, não conheço muito bem essa questão da sequência genética, mas é um grupo assim um bocadinho à parte, que tem então os 4 espécies de elanos, mais outra ave africana e mais um que eu penso que é americano. Portanto, Mas pronto, é um este pode bocadinho, ser. mas a taxonomia está sempre a evoluir e, portanto, estas coisas às vezes hoje são assim, Uhum. daqui a uns anos pode já estar arranjado de outra maneira. Portanto, a taxonomia é uma ciência complexa e em constante evolução. Portanto, este aqui tem uma particularidade também curiosa, que é, tem uns quantos aspectos que a relacionam com as rapinas noturnas, não apenas no facto de ter estes hábitos crepusculares, mas também apontam dois aspectos. Um deles, por exemplo, o facto de ter uma plumagem que tipicamente também as penas terminam assim com uma ligeira pluma,
provavelmente para não fazerem barulho a voar, e o facto de terem os olhos virados para a frente. Sim, eles têm uma morfologia um bocadinho estranha, estranha no sentido de ser algo diferente da maioria das outras rapinas diurnas. De facto, os Li olhos qualquer coisa não têm sobre as um disco garras, mas já não me facial. lembro o quê. Como? Também li qualquer coisa sobre as garras, mas já não me lembro exatamente o quê. De facto, ele não tem o disco facial tão marcado como as moças e as corujas, mas quando vemos aquelas fotografias de frente, vemos os dois olhos a olhar para nós, né? O que não é muito habitual em fotos de rapinas diurnas. Portanto, dá a ideia que eles estão assim num ângulo intermédio entre as rapinas diurnas e as rapinas noturnas. É a sensação que dá. Uhum. E em termos de alimentação, o que é que elas caçam? Pequenos roedores, acima de tudo, portanto, pequenos Também é mamíferos, mais uma das mas coisas que as torna semelhantes com as rapinas noturnas. sim, mas também, atenção, também podem capturar répteis, aves e insetos. Isto é a informação que vem no Birds of Western Palearctic, que é o CRAMP. Portanto, isto é informação genérica. No caso de Portugal, não há muitos dados sobre a sua dieta, mas os poucos que há também sugerem portanto, que é pequenos vertebrados e insetos. Há um estudo no Alentejo feito já na década de 1970 e que mostra que uma das espécies de aves favoritas do peneiro cinzento no Alentejo é o trigueirão. Portanto, aparentemente eles talvez porque o trigueirão faz ninho no chão, não sei, e eles, como vão peneirando sobre terrenos abertos, se calhar encontram os ninhos, mas isto agora já sou eu a conjecturar. Uma outra observação curiosa que é referida no livro Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, é referida a uma observação efetuada na região de Alcácer do Sal, de um peneireiro cinzento a alimentar-se de um frango d'água. Portanto, estes exemplos mostram que ele pode ter uma dieta variada que se calhar também, enfim, vai dependendo consoante aquilo que está disponível. Provavelmente mais uma espécie pouco conhecida também, não é? Pouco estudada, apesar de ser Sim, rapina, não é? sim. Antes de terminarmos, gostava ainda de referir, porque ainda não referi em que circunstâncias é que eu encontrei esta ave. Eu, como contei nos 2 episódios anteriores, eu tinha ido com o meu amigo Alberto dar uma volta no Baixo Alentejo para procurarmos a Betardas e Cortiçóis, em novembro de 89. Nós fomos bem sucedidos com ambas as espécies, como aqui relatei nos 2 episódios anteriores. Nós tínhamos ido de bicicleta, porque não tínhamos carta nem carro, e, e então fomos de bicicleta até Castro Verde, depois até Mértola, ou perto de Mértola, não chegámos a descer a Mértola, depois fomos até Val da Açor e depois começámos a pedalar para o norte em direção a Beja, onde apanhámos o comboio de regresso para o Barreiro. E foi nesse percurso em direção a Beja que a certa altura, perto da estrada, num terreno ao lado da estrada, nós damos com um peneireiro cinzento a peneirar, portanto, a fazer o seu voo de caça. Eu só conhecia esta ave dos livros, não sabia bem onde é que ela se podia encontrar e, portanto, ao contrário da tarde e do cortiçol, que eu tinha ido deliberadamente à procura, este foi um caso de uma ave que apareceu assim, sem eu estar à espera e que foi uma espécie nova para mim na altura. Demorei 2 anos a ver, talvez por a espécie ser ainda relativamente pouco frequente nessa altura. Sim, senhor Gonçalo, obrigadíssimo por mais esta conversa e vamos despedir até à próxima. Queria lembrar que há um, O há que um é a próxima? webinário, há um webinário sobre esta espécie no Portal Aves de Portugal. Está no canal, chama-se Peneireiro Cinzento, a rapina de hábitos crepusculares e que permitirá, enfim, saber um pouco mais acerca desta ave de que aqui falámos hoje. Obrigado. Até à próxima, então. Obrigado, até breve.